Olá, meus amigos, irmãos, companheiros. Lembrando sempre que nós estamos aqui com a máscara, tirei-a apenas para a transmissão, mas sempre orientando todos pelo uso da máscara, que é tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Por um pedido e também por uma vontade minha, resolvi utilizar essas segundas à noite que nós fazemos, em que fazemos o nosso trabalho sobre o magnetismo através do tratamento, fazer esse pequeno seminário e trazer através dele informações acerca do que seja essa ciência fantástica que há muitos anos eu decidi tentar conhecer e até mesmo trabalhar como nós trabalhamos aqui no Chico com ela. E, consequentemente, nós vamos tentar mostrar uma série de fatores que estão ligados ao magnetismo e talvez, se for possível, nós vamos fazer algumas práticas, mesmo à distância, para atender aquelas pessoas que têm nos procurado, mas infelizmente não podemos ainda fazer o contato e o tratamento presencial e, consequentemente, isso nos move para uma única opção, que é essa, através da live. E que hoje nós começamos e durante algumas semanas, todas as segundas, às 19 horas, nós estaremos transmitindo. E espero que venha a corresponder à expectativa e à necessidade daqueles que querem entender. E também vai para os nossos amigos trabalhadores, para reforçar mais ainda as nossas teorias acerca do tratamento que nós aqui fazemos, que é um tratamento movido por muito amor e, acima de tudo, com muita espiritualidade. Esse curso ele vai nos mostrar uma nova era que possibilita, com certeza, a integração dos diversos conhecimentos humanos. Como a doutrina espírita, ela tem como base de sustentação os três segmentos que são ciência, filosofia e religião. Nós não podemos fugir dessa realidade. Por isso que eu sempre digo, o Espiritismo não é unicamente uma religião, mas uma doutrina que tem todos esses caminhos e respeita todos eles dentro daquilo que nós podemos compreender em termos tanto de vida espiritual como da própria experiência terrena. Então, os diversos conhecimentos são como a física, a química, a biologia, a psicologia, até mesmo a filosofia, que não são ideias separadas nem isoladas. Nós temos uma visão global onde tudo se relaciona em todas as áreas do conhecimento, atuando de maneira integrada e utilizando hoje o que tem de mais importante, que é o universo quântico através da física quântica, quando já se falava desde o início das obras da codificação, nós já tínhamos algumas informações acerca dessa realidade, mas só no início do século passado é que realmente o homem pôde nos trazer informações preciosas acerca do universo quântico, que é um universo que estrutura e mantém toda a realidade da vida, essa vida que nós vivemos. E tudo isso não poderia existir se não tivesse por trás o que existe de mais fundamental, que é o magnetismo. E é ele que nós vamos estudar e com ele nós vamos aprender muito sobre o que seja o comportamento humano, o que seja a nossa vida, o que seja as nossas doenças, os nossos conflitos, enfim. Ele como um fluido divino que pouco se sabe da sua essência, da sua natureza, mas que em tudo está inserido e nos fornecendo todos os meios para que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido da experiência humana aqui na Terra. Tomamos como base para as nossas pesquisas e estudos as obras de Allan Kardec, as 5 obras da codificação, todas elas, cada uma
a seu modo, com seus meios, nos traz informações sobre o tema. Nós temos as obras de André Luiz, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, em especial Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, No Mundo Maior, Missionário da Luz e as demais. Temos também obras como Mesmer, por Paulo Henrique de Figueiredo, Biologia da Crença, pelo nosso querido Bruce Lipton, O Fim do Materialismo, um livro escrito por Charles Tertari, O Cérebro Espiritual, uma obra de Mário Beauregard, O Cérebro Triuno, pelos médicos Irvênia, Décio e Sérgio Lopes, O Perispírito e Suas Modelações, uma obra de Luiz Gonzaga, O Magnetismo Espiritual, por Micaelos e Medicina da Alma, por médio Robson Pinheiro. Todas essas obras trazem preciosas informações sobre o magnetismo. Você veja que, tirando as obras da codificação e as obras de André Luiz, todas essas são obras de cunho científico. Veja como a doutrina espírita ela tem esse poder de agregar conhecimentos e valores em tudo que ela realiza como trabalho. Nós falamos na semana passada, aliás, nesse sábado último, sobre o pensamento. E dentre os temas que nós apresentamos, em particular, nós demos uma definição, mesmo que sendo um pouco abstrata, mas muito importante, sobre o que seja a fisiologia do pensamento. Da mesma maneira que o corpo possui, como uma estrutura fisiológica, os órgãos que estão todos interligados, um servindo ao outro, tudo movido por sistemas que precisam de uma estrutura de base, no caso o cérebro, que se nutre da mente e que precisa, consequentemente, de uma plena harmonia. Nós também precisamos trabalhar a fisiologia do pensamento, que tem por objetivo estudar as interações dos elementos básicos do pensamento com o seu meio ambiente, ou seja, aquilo que eu penso e aquilo que existe como pensamento coletivo dentro de um processo de interação que todos nós precisamos viver. O magnetismo entra aí como algo precioso para o nosso entendimento e desenvolvimento pessoal no que diz respeito ao pensamento. Tudo está na força do pensamento. Assim como o corpo físico, nós dissemos, possui sua fisiologia, o pensamento também possui, por sua vez, também o seu processo de interação fisiológica, que são esses fatos que permeiam a nossa mente e nos transformam muitas vezes em anjos e demônios, dependendo de como estamos pensando. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 89, os próprios Espíritos disseram, através de Allan Kardec, o nosso codificador, que o pensamento ele é um atributo da alma. Através do pensamento, nós quebramos barreira de espaço e de tempo. Ele se processa por ondas mentais que se interconectam ou se repelem com relação ao outro. Veja que tudo faz parte desse processo interativo. E aí é onde entra a física quântica, quando ele mostra aqui essa ideia de espaço e tempo. Foi exatamente um dos maiores conflitos que Einstein teve, principalmente com Niels Bohr, quando em discussão sobre o que seja a teoria da relatividade, que se baseava numa ideia de espaço e tempo, a física quântica tira e coloca por terra todo esse projeto, mostrando que tempo e espaço não existe para uma realidade muito mais holística que essa que nós estamos vivendo, mas ainda temos pouco conhecimento sobre ela. Então, assim como o corpo físico possui seu metabolismo, o pensamento também tem, que se dá através das ideias e das emoções. Não podemos esquecer esses dois fatores fundamentais que permeiam a vida de todos nós. São as nossas ideias, e precisamos dela para construir os nossos sentimentos,
mas também precisamos e vivemos das nossas emoções. Um é de natureza interior, outra de natureza exterior. Uma se processa numa área do corpo, e no caso, as emoções, o corpo perispiritual, mas os sentimentos são de natureza mais profunda, se projetam, se processam no corpo mental. Então, nós somos sentimentos, emoções e pensamento. Esses três fatores vão ser os fundamentais para o nosso estudo sobre o magnetismo. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, eu vou na casa espírita buscar ajuda e muitas vezes eu não alcanço os objetivos. Puxa vida, não pode ser diferente. Nós não temos nada a oferecer senão o estudo e a compreensão daquilo que é o entendimento, através do estudo sobre o que seja todo esse projeto que é a vida humana aqui na Terra. Quais são as formas de pensamento que mais nós utilizamos na nossa realidade de vida? Falamos do pensamento egocêntrico. Esse pensamento quando a pessoa se limita apenas ao eu. O eu que é dominador, que é cerceador, intimidador, e, consequentemente, você começa a criar dentro de você um sistema de vida que muitas vezes lhe leva aos despenhadeiros tão naturais do processo mental. O pensamento egocêntrico, que é mantido pelo egoísmo, é uma das maiores chagas, segundo o próprio Allan Kardec nos disse, da humanidade. Temos um pensamento mais elaborado, que é o pensamento lógico-racional. Foi através desse pensamento que nasceu a filosofia, baseado naquela velha expressão, que é conhece-te a ti mesmo, né? Então o homem, através desse pensamento, ele começa a entender a lei de causa e efeito. Essa lei, que é uma lei fundamental na vida de todos nós. Tudo que você fizer como causa, ou tiver como causa, foi provocada por um efeito de algo que você praticou. E nós temos o pensamento mais elaborado, que é o pensamento intuitivo. Nesse pensamento nós vemos sempre além do que é percebido apenas pelos sentidos naturais. Ele é um pensamento intuitivo e que nos leva muitas vezes às projeções, que muitas vezes também são muito difíceis de serem dominadas, que são os nossos sonhos, os nossos desejos, que muitos são movidos por conflitos, por indecisões, incertezas, e isso muitas vezes leva as pessoas aos processos crônicos e doentios, que com certeza precisam de um atendimento e de um tratamento urgente para que a pessoa não mergulhe mais ainda nesses labirintos tão sombrios da própria mente. E para que a gente possa começar a falar propriamente do magnetismo, nós não podemos esquecer o maior magnetizador da história da humanidade, que foi Jesus. Jesus, como nós sabemos, ele curou muita gente. Ele curava de uma forma nunca vista. Até hoje ninguém presenciou algo que pudesse se assemelhar ao que Jesus fez em termos de cura. Ele curava cegos, paralíticos, leprosos, surdos, até os chamados endemoniados, que hoje nós conhecemos como as vítimas dos processos obsessivos mais graves. Tudo através de um único fator, da transmissão de suas energias. Certa vez me perguntaram aqui mesmo na casa espírita, se nós conseguimos, ou se eu consigo curar algumas ou determinadas enfermidades. E a resposta é bem prática e objetiva. É fazermos como Jesus fez, usar daquilo que ele tanto usou, que é o magnetismo pessoal. Claro que nas devidas proporções, jamais poderemos nos querer comparar com o magnetismo ou com a energia ou a aura de um Cristo na condição de Jesus. Todos aqueles, é bom lembrar, que Jesus se predispôs assim a curar, ele o fez
mas ao mesmo tempo ele transmitia antes palavras de consolação e de orientação, fazendo com que não só o corpo fosse curado, mas principalmente a alma que estava doente. Ele tinha o poder de ver, por isso ele transmitia a palavra, mostrando às pessoas a importância da prática do alto amor, como também do amor ao próximo e principalmente aquilo que tem faltado muito a quase todos nós, que é a caridade. Sem esses fatores, fica muito difícil se obter esses processos de cura. Ele conhecia com certeza a alma de todos nós e sabia o que estava por trás da doença de cada um que eu procurava. Daí sempre ele dizia: vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Ou seja, se você permanecer com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias, com certeza você vai permanecer sendo uma pessoa extremamente doente, mesmo que haja dentro de um processo momentâneo, uma cura. Porque, como eu sempre digo, os remédios eles não curam, eles remediam. A cura é de natureza muito mais profunda do que a simples indicação de um medicamento. Claro que a medicina tem os medicamentos como grandes paliativos para aliviar a dor, até mesmo inibir um processo que se desenvolve de uma rapidez ou com uma rapidez muito grande e, consequentemente, o tratamento espiritual, por ser um tratamento lento de processo e um processo de transformação interior, fica muito difícil você alcançar aqueles objetivos necessários para aquele momento. Ou seja, a medicina é a grande promovedora de curas, mas sendo sempre através da pessoa que é portadora da doença e, consequentemente, utilizando de forma devida os medicamentos que por ela são ministrados. Mas veja que ele falava numa palavra que é muito complexa para o nosso entendimento, que a palavra é pecar. O que é pecar? Pecar é contrariar as leis naturais, somente. Pecar não é culpa, como as pessoas muitas vezes imaginam, não é algo digno de uma punição. Todas as vezes que você contraria a lei natural, qual é a lei natural e o que é que ela traz? A lei de Deus. Consequentemente, você envereda por um caminho de desarmonia, de desequilíbrio, porque a lei de Deus é uma lei de amor. E todo o amor se estabelece nos preceitos da harmonia, da paz e, acima de tudo, do autoconhecimento. Então, pecar é desconhecer a si mesmo, é contrariar suas próprias determinações íntimas, é entrar em processo de desarmonia e, consequentemente, isso leva as pessoas aos processos doentios. Veja na própria passagem da mulher adúltera, quando aqueles homens traziam a Jesus aquela mulher, que era tido como uma mulher pecaminosa porque havia violado as leis sagradas da época, e Jesus perguntou: quem de vocês aqui nunca pecou? Se vocês acharem que todos estão livres do pecado, ou seja, nem qual de vocês contrariou a lei? Se vocês nunca contrariaram, pode fazer o que vocês desejam fazer, que é matar a mulher. Mas eles se afastaram por uma questão de autoconsciência, viram que eles estavam fazendo algo que não é próprio da natureza humana, ou seja, julgar o próximo, e aí ele pergunta àquela mulher: onde é que estão aqueles que te condenaram? Onde é que estão aqueles que nos condenam, que falam de nós, que querem saber de nós? Aí ele diz: mas agora procura entender que o tribunal é outro. Estás entregue à tua própria consciência. Se você não mudar, você vai continuar enfrentando todas as adversidades que nesse momento você enfrentou. Porque quando a gente não comanda a mente da gente, a gente se entrega às mentes alheias. Isso nós chamamos de influência mental, que é um problema sério de natureza coletiva e que hoje a humanidade está vivendo da maneira mais dolorosa possível. E pergunta: como é que Jesus praticava as curas? Usando o que o próprio Espiritismo e nós estamos usando, que é o magnetismo através de suas energias curativas. Jesus tinha um magnetismo acima de qualquer compreensão humana. Ele era capaz de curar instantaneamente qualquer pessoa que fosse digna de ser curada. Veja o que ele diz aqui: digna de ser curada.
Não era curar todos que o procuravam, até porque nem todos tinham essa dignidade. Muitas vezes eu digo, Jesus pode estar perto de você, vendo você sofrendo, se é que você entende o que seja sofrimento, gritando de dor, e ele nada faz, porque talvez aquele momento não seja o mais apropriado para uma intervenção sua. Porque muitas vezes um processo de uma doença, de uma tristeza, de um sofrimento, tem a sua pedagogia, que é despertar em você algo que você resistiu tanto, que foi mostrado a você pelo caminho do amor e você escolheu, por ser tão resistente, inconsequente e muitas vezes imaturo, o caminho da dor. E é preciso que você tenha que passar por tudo isso para aprender a lição que aquilo está lhe ensinando. Por isso que eu sempre digo, sofrimento, né, nos mostra sempre o caminho que devemos seguir para buscar através dele a nossa libertação. Porque nós nos prendemos às nossas faltas, às nossas inconsequências e passamos a ser alvos de tudo que as pessoas dizem, porque falta dentro de nós um comando, e Jesus conhecia isso melhor do que ninguém. Ele utilizou várias técnicas, ele usou a palavra para curar. O pensamento à distância, temos como exemplo a filha de Jairo, né? Impondo as mãos, através do olhar, do toque, como foi o caso da mulher hemorrágica, quando ele, no meio de toda aquela multidão, ele pergunta: quem me tocou? Sinto que alguém de mim tirou virtudes. Veja a fé que aquela mulher tinha, que chama a atenção do próprio Jesus, mostrando que ela veio a ele em busca de cura, porque ela era uma mulher tida como endemoniada, porque naquela época as mulheres que passavam pelo processo da menstruação eram tidas como mulheres impuras, elas eram totalmente isoladas da família, até mesmo da sociedade, e ela vai até Jesus buscar, através do seu magnetismo, aquilo que ela não havia conseguido durante 12 anos, que foi a sua cura. E Jesus disse: tirou de mim virtude. Ou seja, ela veio buscar e encontrou o que ela veio buscar, porque muitas vezes as pessoas querem solução para os seus problemas, mas nada fazem para conseguir a solução. E são essas energias que, em desarmonia, provoca tanto a doença do corpo como também a doença da alma. Um fato importante é que o perispírito, esse corpo perispiritual que nós vamos falar, ele também adoece. Daí a necessidade de se procurar um tratamento que só através do magnetismo pode ser feito. Ou seja, você precisa entender que todas as vezes que seu corpo está doente, sua alma também está doente. E, consequentemente, como eu disse, a medicina tradicional, ela é fantástica para curar corpos, mas ela não cura a mente. Ela não cura, mesmo a psiquiatria, que se utiliza das alternativas medicamentosas, ela não consegue curar. O único meio da cura é a autocura, é você se curar. É você mudar a frequência daquela energia que está potencializando aquela doença. É liberar essas tensões, transformar a energia potencial em energia cinética. Não potencializar, não concentrar pensamentos negativos é fundamental para se ter uma vida saudável. E ele diz aí: curai aos enfermos, disse aos apóstolos: curai os enfermos, de graça recebeste, de graças e de graça dai. Muitos estão usando dessas alternativas para ganhar dinheiro. São esses tratamentos mirabolantes, né? Fantasiosos, de cura, quando isso realmente não está dentro do que foi programado como uma alternativa de amor ao próximo, quando Jesus disse: se você recebeu de graça você tem que dar. A casa espírita jamais ela deverá se beneficiar de qualquer coisa em prol de um trabalho realizado dessa natureza. E aí eu me lembrei do livro do Dr. Bruce Lipton. Nós estamos falando do magnetismo e também dos processos de cura através do magnetismo, e ele faz uma pergunta dentro de uma pesquisa que ele observou na universidade em que ele trabalhava. O que é que causa a gripe? Alguns vão dizer, segundo o dito popular, é frieza, poeira, coisas geladas. Mas se você perguntar ao médico, ele vai dizer que o que causa a gripe é o vírus. Uma pesquisa feita
nessa mesma universidade, com 20 pessoas. Nelas, em cada uma delas foi colocado uma gota de uma substância contaminada por um vírus da gripe concentrado. Essa gota foi colocada na mucosa do nariz, ou seja, na parede do nariz. Todas essas pessoas inspiraram essa quantidade de vírus, mas apenas 12% dessas pessoas contraíram a gripe. Se o que causa a gripe é o vírus, por que todos não foram contaminados? Seria muito comum. Se todas foram infectadas, todas deveriam ser provavelmente contaminadas. Verificou-se que tinha mais alguma coisa nisso, não só apenas o processo da virose, que se manifestava no corpo daquelas pessoas, porque nós não temos apenas o corpo físico, basta uma questão emocional, além do vírus, para nós griparmos, porque o nosso sistema imunológico, ele é de natureza emocional. As nossas emoções são responsáveis pela nossa imunologia, tanto fisiológica como espiritual. O nosso corpo e espírito, ele responde por tudo que nós vivenciamos em termos de pensamento. Daí veio a pergunta, segundo a Organização Mundial de Saúde, quando eles perguntaram e disseram que a saúde é um estado completo. Veja o que ele diz aqui, não é só a ausência de doença, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. O que é o bem-estar físico? É você estar com o seu corpo físico em perfeita harmonia, o que eles chamam de homeostase. Não temos como controlar isto. Nós temos um corpo que processa dezenas, milhares, centenas de reações químicas continuadamente. Basta um pequeno desequilíbrio nesse sistema que o corpo, com certeza, ele adoece. É difícil a gente manter isso. O bem-estar mental é muito mais difícil pela força do pensamento. Nós pensamos de forma intensa durante todo o dia, até dormindo nós pensamos e, consequentemente, é muito difícil você harmonizar o seu corpo mental e, principalmente, também o social. Vivemos em conflitos constantes, tanto no meio familiar, no meio social, no que diz respeito à convivência com os outros, no trabalho. Consequentemente, Jesus tinha absoluta certeza quando ele falava que estava aqui para tratar de doentes, sabendo que todos nós somos doentes. E para que você possa se curar, você tem que ter essa realidade de vida para ser vivida em todos os instantes da existência humana, ou seja, o bem-estar físico, mental e social, o que é muito difícil. Então, o Espiritismo segue plenamente esse conceito e a gente ainda acrescenta, como eu falei, o bem-estar espiritual. Consequentemente, como eu disse, raríssimas pessoas no nosso planeta ele tem esses processos em equilíbrio. Na escala espiritual, vem outro fator muito importante, é que nós somos espíritos imperfeitos. Estamos ainda muito distantes dentro dessa escala para atingirmos a condição de um espírito puro como Jesus. Portanto, nós estamos doentes pela quantidade de pensamentos negativos que temos emitido. A psicosfera mental de quase todos nós está abarrotada de pensamentos negativos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E o Espiritismo nos mostra que uma doença, para ser curada, ela só pode ser através da mudança do pensamento e da conduta moral. Quando nós fazemos o atendimento individual, que é bom que a gente fale, que seria uma consulta, ouvindo a narrativa da pessoa que nos procura, a gente tem que ter uma acuidade mental, um poder de observação muito grande, para saber o que realmente essa pessoa está passando e o que ela precisa. Não há outro meio para se fazer um tratamento e dar uma ajuda, senão ouvir a pessoa que está sendo vítima
de um transtorno, seja ele de que ordem for. E para tanto é preciso, como eu disse, o estudo e o entendimento. A casa espírita, ela tem uma responsabilidade muito grande para não fazer o que muitas estão fazendo. Qualquer desequilíbrio, qualquer problema que a pessoa venha a ter, pensa-se logo no processo obsessivo. Quando eu sempre digo, o obsessor nada mais é do que uma visita que você chama para a sua casa mental. Ele não é um ser que tem o poder de invadir a sua mente se você assim não permitir. Então é muito importante a gente ouvir e saber os meios que a gente pode oferecer para essa pessoa ser tratada através do magnetismo. Nós temos que levar em consideração que nós não podemos jamais fugir dessa realidade, que é essa trindade da natureza humana. Nós temos um corpo mental, que é nele onde está toda a nossa realidade em termos de pensamento, nossas emoções, com certeza serão consequências desses pensamentos, porque ele é o corpo da causa. Toda causa de qualquer fato que venha acontecer em nossa vida está sempre estruturado no nosso corpo mental. Por isso que eu sempre digo, nós somos o que nós pensamos que somos. E neste corpo está exatamente o pensamento e o sentimento. O sentimento são as nossas experiências vividas. Você tanto pode ser uma pessoa estruturada em pensamentos positivos, como pode ter pensamentos negativos. Quando você observa muitas vezes pessoas que trazem traumas de infância e outros tipos de traumas, não só de natureza relacionada à experiência que você está vivendo, mas de outras experiências, consequentemente isso tem tudo a ver com o nosso sentimento. E nós sabemos que eles são os fatores que irão direcionar toda a nossa vida. No corpo espiritual, perispiritual, que é o corpo das consequências, é nele que nós recebemos os primeiros impactos das nossas mentalizações, ficam as emoções, a energia vital e o nosso centro de força. É esse corpo que nós vamos tratar com o magnetismo. Consequentemente, é ele que vai receber todos os influxos das mentalizações magnéticas que são promovidas nas casas espíritas ou em qualquer lugar que trabalhe com o magnetismo. Então, quando esse corpo perispiritual ele se desarmoniza, os centros de força, como nós vamos ver durante esse nosso estudo, vão ser os primeiros a sofrer as consequências, que vão, de alguma forma, responder no corpo físico, que é o corpo que vai processar tudo isso como efeito. Então, esse corpo físico é o corpo onde está a nossa expressão da vontade. Nele nós condicionamos todos os nossos processos dessa experiência que estamos vivendo. É um corpo que se decompõe, porque ele tem um tempo de utilidade, que é o processo reencarnatório, mas ele é o fundamental para essa vida que nós estamos vivendo. E é esse corpo que mais responde pelos processos doentios. Consequentemente, nós devemos ter sempre muito cuidado com ele, através dos nossos hábitos alimentares. Temos, muitas vezes, um desequilíbrio muito grande no que diz respeito à estrutura alimentar. O sono, né? As pessoas que dormem, e dormem de forma, muitas vezes, desarmônicas, que não descansam, que não têm o seu repouso devido, são pessoas estressadas, pessoas ansiosas. Consequentemente, isso tem tudo a ver. Outro fator importantíssimo que nós trabalhamos aqui e nós vamos aproveitar num desses momentos é a respiração. A respiração traduz tudo o que você imaginar de importante para o equilíbrio do corpo. Essa respiração, que é a nossa principal fonte de alimento, muitas vezes ela está totalmente desequilibrada. E a atividade física, que é fundamental para que a gente possa ter tudo isso dentro de um contexto de harmonia, que é aquilo que vai estruturar o nosso corpo físico, este corpo, como eu disse, responsável por esses momentos e por essa experiência que nós aqui estamos vivendo. E falar sobre o magnetismo, eu não vou me aprofundar muito na parte mais teórica, mas nós temos 3 tipos de magnetismo.
Nós temos o magnetismo natural, que foi o primeiro a ser verificado, quando numa ilha chamada Magnésia, o homem encontrou um minério que tinha esse poder de atrair o ferro, algo que nunca havia sido visto e que chamou bastante atenção, e por isso esse minério foi chamado de magnetita, que nada mais é do que o óxido de ferro 3 e que tem o poder de atrair outros minérios. Isso realmente foi uma revolução em termos de descoberta, mas pouco homem sabia e ainda hoje sabe sobre o que seja essa força de atração que esse minério tem. E aí, depois de um certo tempo, o homem consegue descobrir outro fator ligado, que é o eletromagnetismo, ou seja, uma corrente elétrica consegue criar um campo eletromagnético que com certeza vai trazer para o homem ainda mais conhecimento acerca desse fator. Mas o que para nós interessa é o magnetismo animal, como foi dito por Mesmer. Poucas pessoas sabem, mas Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro cientista ou médico que se preocupou com o magnetismo. Ele sabia que não só os minérios tinham o poder de atrair, de exercer essa força de atração, mas que o corpo humano também poderia. Porque se nós observarmos, o nosso corpo ele é formado por estruturas que são as atômicas, átomos que formam moléculas, moléculas que formam células, células que formam órgãos, sistemas, então tudo tem como base de formação o átomo. E o magnetismo tem sua essência no átomo. Porque se você observar, o átomo tem um pequeno espaço que é o seu núcleo, e o outro milhões de vezes mais amplo, que é a eletrosfera, e esse elétron girando em torno deste núcleo de forma indefinida. Consequentemente, só uma força de atração poderia dar sustentação a um processo nessa natureza. E aí é onde está a essência, consequentemente, do magnetismo. Portanto, se o nosso corpo ele é formado por átomos, nós temos o magnetismo natural. E esse magnetismo é o que nós utilizamos no nosso dia a dia pelo processo de interação entre pessoas. A empatia, a apatia, a simpatia, a antipatia tem tudo a ver com o magnetismo e as pessoas não sabem. Porque muitas vezes eu estou num determinado lugar, uma pessoa chega que eu não sei quem é, não tenho o menor conhecimento e essa pessoa provoca em mim uma reação de repulsão. Isso tem tudo a ver com o magnetismo. São conflitos de natureza mental que estão desenvolvidos nesse processo que a gente vai estudar. Mas nós não podemos esquecer a essência de tudo, que é o fluido cósmico universal. Esse fluido, como eu disse na nossa palestra anterior, nada mais é do que o halo divino, podemos assim dizer. É a expressão de Deus, de tudo que existe na natureza, está dentro desse fluido cósmico universal, que também podemos chamar, como eu disse, de plasma divino, que é a força em que tudo vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual se afirmou com toda razão que em Deus nascemos, nos movemos e existimos, que foi a expressão de Paulo de Tarso. Veja que coisa maravilhosa. Então, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Por isso que na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte questionamento. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, que se caracteriza como sendo a Trindade universal. Ninguém está desvinculado de desse processo de interação. Deus, a matéria, e nós como essência, como um princípio inteligente criado por Deus, somos a individualidade que estamos aqui, cada um vivendo a sua experiência dentro de um processo evolutivo. E o que é que ele chama de princípio inteligente? O princípio inteligente é aquilo que Deus criou, que tem o poder de aprender e evoluir interagindo com a matéria. Nós não podemos viver a nossa experiência de evolução se não tivermos o auxílio da matéria. Mas eu sempre digo, o homem, de maneira equivocada,
ele não percebe que a matéria ela tem apenas o poder de auxiliar o homem. Ela não foi criada para ser possuída pelo homem. Ela foi criada para ser utilizada. A matéria pertence a Deus. Tudo que você tem fora de você, se não estiver dentro do seu território mental, não lhe pertence. Daí eu sempre dizer, aquilo que você tira do universo, que não lhe pertence, você um dia vai ter que devolver. Mas aquilo que for seu, será para sempre. E isso está escrito na lei de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está fazendo com a experiência humana. Não estou aqui querendo tirar o sentido verdadeiro da posse, da necessidade. Mas quando a matéria ela se sobrepõe ao homem, o homem se enfraquece. Porque se você olhar o nosso corpo físico, ele tem uma característica bem fundamental. No momento que ele começa a perder a sua vitalidade, o espírito começa a crescer. Esse é o processo da transformação maior que existe e a gente ainda não entendeu. Por isso que tantas pessoas se revoltam com a velhice, com a maturidade. Não sabe ele que ele está se libertando. É o que a gente chama das estações da vida, o inverno, né? O verão, o outono. Aliás, a primavera, o verão, o outono e o inverno. A gente tem medo do inverno, porque o inverno é solidão, é autoconhecimento, é mergulhar em si mesmo. E a gente tem medo da própria realidade. E, consequentemente, isso faz com que o homem, muitas vezes, fuja do objetivo maior desse processo tão maravilhoso que é o crescimento interior. Então, a matéria, como a gente sempre diz, a matéria ela não aprende. A matéria é burra, mas ela acumula informações, o que a torna mais complexa. Consequentemente, o homem, como aquele que vai utilizar a matéria, ele pode provocar processo de transformações, como nós verificamos, todo esse universo conhecido, ele é estruturado pela combinação de pouco mais de 100 átomos, que se combinam, se recombinam, que se interagem, se transformam e, consequentemente, vai criando todo esse projeto que dá força ao homem para manter o seu projeto de evolução. Então, a gente não pode encontrar outro meio para que a vida seja proativa, como nós gostaríamos e queremos que seja, se não sabemos utilizar de forma consciente a matéria. Estamos agora vivendo um momento em que é necessário se refletir muito sobre isso. Na pergunta 388 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec formula esse questionamento: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeitos de uma relação de simpatia? Primeiro, a gente parte do princípio de que nada é por acaso. Tudo tem causa. O acaso não existe na obra de Deus. Seria ele perder o sentido de Deus. Então, tudo que está acontecendo na sua vida é porque tinha que acontecer. E eles respondem: entre os seres pensantes, que somos nós, há ligações que ainda não conheceis. Aí entra exatamente o magnetismo, que é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Os espíritos já diziam isso, lá em 1857, quando Allan Kardec, dos espíritos, isso já estava dessa obra. Por isso que eu digo, passaram-se mais de 100 anos, mas ninguém contesta a obra no Livro dos Espíritos. As pessoas podem não acreditar, não aceitar, mas não refutam, porque tudo que está lá foi dito pelos Espíritos e eles sabiam o que estavam dizendo. Por isso que é um livro fantástico de perguntas e respostas e de grandes ensinamentos. O homem permanece, segundo Emmanuel no livro Roteiro, envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Estamos assimilando as ondas mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que alimentamos em nós mesmos através do magnetismo. Veja o que Emmanuel traz nesse livro Roteiro, uma definição exata do que seja o magnetismo, ou seja, o magnetismo humano que se dá pela força do pensamento. Pensamentos que podem atrair tanto coisas positivas como coisas negativas. É por isso que a gente tem que entender
de maneira muito, mas muito intensa a mensagem de Jesus, quando ele pediu que nós tivéssemos muito cuidado com os nossos pensamentos. O vigiar e orar é exatamente isso. Precisa todo dia, a todo momento, estar sempre policiando a mente. Propriedades atrativas do pensamento. Circulam em torno da Terra uma quantidade enorme de espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação maléfica desses espíritos é parte integrante dos flagelos, como nós estamos vivendo agora, as pandemias em que a humanidade se encontra. No total de aproximadamente 21 bilhões de espíritos, temos apenas 1/3, ou pouco mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. Espíritos que estão presos na carne. 2/3, ou melhor, mais de 14 bilhões de espíritos estão na psicosfera terrena. Esses espíritos, como ele disse, não são espíritos que estão em equilíbrio. Muitos partiram ou se descompatibilizaram do corpo físico em situações difíceis, por conta da imaturidade, da ignorância, que nós ainda insistimos em nelas viver. Consequentemente, nós temos que ter muito, mas muito cuidado. E o magnetismo, como uma força emanente e imanente, está nos fornecendo todos os meios para aprendermos a lidar com esses pensamentos. Isso é muito importante. Por quê? Temos mais de 90 mil pensamentos por dia. Nos pensamentos negativos, nós atraímos mente com a mesma frequência mental, tanto de encarnado como desencarnado. Esse é um processo que ele chama de simbiótico, ou seja, uma mente alimentando a outra mente. Quando a gente cai muitas vezes em vibrações negativas, decorrente de processos, muitas vezes de orgulho, do egoísmo, não aceitamos muitas vezes as adversidades da vida, isso faz com que a gente se nutra de uma frequência muito negativa, como eu disse, e isso atrai entidades e espíritos que estão vibrando nessa mesma frequência. Porque o magnetismo, quando ele é dado, como nós vamos estudar, ele se processa através de ondas. Essas ondas, elas podem ser construtivas ou destrutivas. As ondas construtivas são as ondas que se interconectam, formando uma única, mas as ondas destrutivas são aquelas que não conseguem. São ondas que batem uma na outra e elas não conseguem, porque elas não refletem a mesma realidade. Eu costumo sempre dizer que um problema é como um tsunami. O tsunami acontece da seguinte forma: um pequeno tremor ocorre no fundo do mar. Ali começa a surgir aquele abalo. Os peixes que estão passando por ali, eles não percebem nada. Só que, como é uma onda, ela começa a se expandir. Uma onda mecânica, ela precisa de um meio mecânico para isso. E ela começa a mover massas de água. E ela vai subindo. E cada vez mais ela vai se potencializando através da ressonância. Quando ela chega na superfície da água, ela não pode subir mais porque o ar não dá a ela o poder de sustentação. Ela se horizontaliza e vai começar a processar e continuar movendo água, que são as ondas. O navio que está ali próximo, ele sobe e desce, mas ele ainda não sofre as consequências do tsunami. Por quê? Porque é uma onda cuja energia é potencial, mas ela vai se transformando em cinética e vai movimentando mais massas de água, vai aumentando mais a quantidade de ondas, elas vão se potencializando e esse potencial vai ter que se transformar numa energia cinética e essa onda ela vai quebrar numa praia e exatamente no lugar onde tudo se processa, causando a destruição que nós sabemos como é de um tsunami. A mesma coisa é o pensamento. A gente começa se nutrindo de pequenos pensamentos negativos, vamos potencializando esse pensamento com ódio, com raiva, rancor, e não só nos nutrimos do que nós pensamos e começamos a atrair os pensamentos. Outros que congregam esse mesmo ideal. E daqui a pouco a gente está transformando
todo o nosso pensamento no verdadeiro tsunami, quando vem os conflitos de ordem muito mais profunda que provocam as distonias mentais graves que, consequentemente, levam as pessoas ao desespero. A gente tem estudo sobre a depressão quando a gente sabe que é uma doença do orgulho. A pessoa não aceitar que está passando por uma dificuldade, mesmo que ela seja de consequências de vidas passadas, mas problemas é para serem resolvidos. A gente não pode querer, muitas vezes, resolver um problema de uma vida toda num só instante. É preciso trabalhar, porque a mente ela não desconstrói, ela não destrói, como a gente pensa. Ela não tem esse poder. Ela precisa ser disciplinada e no processo de mudança, e o magnetismo é fantástico porque ele faz você mudar a sua vibração mental e aos poucos você vai aceitando aquilo que você até então não aceitava. Isso, consequentemente, começa com um tratamento dessa natureza. E com a sequência dos tratamentos, das terapias, você vai aos poucos aprendendo uma coisa que é tão difícil, que é dominar esse tsunami que você potencializou e deixou que ele fosse tão arrasador e tão devastador na sua vida como é e tem sido na vida de tantos. Então, é necessário a gente ter muito, muito cuidado, evitar notícias excessivas quando são negativas, evitar conversas que não trazem nada que seja positivo, nunca procurar saber por curiosidade da vida do outro. Isso é muito importante. Quando a gente lê as obras de André Luiz, a gente vai ver que uma das coisas mais difíceis enfrentada por ele foi a curiosidade. Ele foi chamado a atenção várias vezes, chegou a perder até cargos que ele queria desenvolver por conta da curiosidade. E muitos fazem isso, querer saber da vida do outro para querer fazer uma avaliação com a sua, usando o outro como mediador de sua própria vida. Se você está sofrendo, mas o outro sofre mais, você se sente aliviada porque acha que você não é só vítima desse sofrimento, ou seja, a gente quer compartilhar até a dor com o outro, quando isso muitas vezes não é tão saudável como as pessoas imaginam. Estamos aqui para ajudarmos. E nunca queremos se sobrepor ou ser melhor do que o outro, porque o processo da cura ela precisa sobretudo de humildade. Foi o que Jesus usou da forma mais intensa em todos os instantes da sua vida, dizendo a cada um que o que cada um podia fazer para conseguir os objetivos que até então todos procuravam. Porque é muito fácil para os problemas, mas nem todos querem trabalhar essas soluções. Entregam ao imediatismo e muitas vezes vão buscar em alternativas totalmente equivocadas, essas curas que não existem, esses tratamentos que não tratam e, consequentemente, fazem das pessoas refém muitas vezes de uma mente sórdida. Sempre tem aquilo para oferecer da forma como diz que oferece. Precisa que as pessoas entendam. Eu sempre digo duas coisas fundamentais para que uma pessoa possa entender o verdadeiro objetivo, o sentido da vida é estudar e observar. Seja estudioso e observador. Mas para que você seja um bom observador, é necessário que você seja um estudioso. Então, é preciso a gente trabalhar isso e ter muita consciência disso. E continuando ainda com relação ao que nós estávamos falando sobre o magnetismo, ele atua de maneira, consequentemente, e nós vimos, de maneira mais intensa no duplo etéreo, que é exatamente o que trata do emocional. Esse duplo etéreo é como um manto energético protetor do corpo físico, nos protegendo contra ataques até dos vírus, das bactérias e outros agentes de natureza mental. Então é preciso a gente entender que esse tratamento ele tem como principal função harmonizar o nosso corpo perispiritual, o que Dr. Hernando Guimarães chamou de modelo organizador biológico. E aí vem uma palavra aqui que nos chama muita atenção nesse nosso estudo, que é sintonia. A gente fala tanto em sintonia. Então, sintonia é a ressonância psíquica entre dois seres que nutrem pensamentos de mesma natureza. Então,
A gente está sempre envolvido nesse processo de sintonia. Alimentando as mesmas ideias, 2 ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, imantam-se, aí vem o magnetismo, pela força do pensamento, vinculando-se magneticamente uns aos outros. Dessa forma, identificam-se quanto à faixa vibratória em que transitam. Isso tudo que nós falamos tem esse nome que é sintonia. Não se deixe sintonizar por pensamentos que sejam geradores de conflito. A escolha de cada um, a forma de pensar depende de cada pessoa. E como é que essa sintonia ocorre? Quando o espírito age ou pensa, ele emite ondas de vibrações magnéticas que se propagam no espaço através do fluido cósmico universal, esse fluido que nós comentamos anteriormente. Então veja que tudo está ligado. A gente muitas vezes pensa que está sozinho, nunca vamos estar só, porque a obra não nos contempla com esse fator da solidão que a gente muitas vezes pensa. E, consequentemente, isso é um alerta para que nós possamos ser mais diligentes na forma de pensar. Sendo as ações, olha o que ele diz aqui, os pensamentos ou os sentimentos de natureza idêntica vibram na mesma faixa, interligando esses espíritos que se influenciam reciprocamente. As pessoas muitas vezes perguntam a mim, Dejan, quando uma pessoa deseja o mal e faz um trabalho para querer prejudicar o outro, isso funciona só se você aceitar. Se você vive na mesma frequência daquele que promoveu o pensamento, com certeza você vai ter uma porta aberta e ele vai entrar. É preciso a gente entender que tudo está nisso que ele chamou de sintonia. Por isso, as pessoas podem passar a vida toda desejando mal a você, mas se você é uma pessoa que não vibra na frequência do mal, com certeza esse mal nunca vai chegar. Porque da mesma maneira que uma pessoa, ao desejar mal ao outro, ela alcança esse objetivo, porque quando a gente deseja o bem, muitas vezes a gente não alcança. O que deseja uma mãe de um filho, se não o bem, a felicidade dele, mas nem sempre ela consegue. Por quê? Porque são mentes que pensam e vivem em frequência diferente. Por maior que seja o amor que você tem em uma pessoa, esse amor só vai ter acesso a ela se ela sem permitir. É preciso que haja sempre a permissividade para que você possa interagir com as pessoas. Essa sintonia, ela traduz tudo que é importante para esse nosso tratamento. Então, quando as pessoas chegam na casa espírita, primeiramente elas são colocadas, como aqui no Chico, numa sala para receberem uma orientação e se harmonizarem. Porque não adianta você ir para as câmeras de magnetização se você não estiver receptivo. Não vai servir de nada. Porque a gente já localiza aquele centro de força que vai precisar daquela energia do magnetizador, tanto no fator da congestão como da inibição, ou por excesso ou por falta, mas é preciso que a pessoa esteja convicta e aceite o processo como ele ali está sendo enviado. Para tanto, é preciso que ela harmonize o corpo, como se diz, prepare a sua sala de visita para receber o visitante. E para isso é preciso que haja um treinamento mental, uma mudança de frequência e, consequentemente, ainda existe outro fator muito importante, que quando ele sai do tratamento, ele sai bem, maravilhosamente bem. Mas se ele volta com os mesmos pensamentos anteriores, tudo aquilo cai por terra e ele mais uma vez. É por isso que é preciso a gente entender, é necessário a gente entender essa diligência que tem que haver nas pessoas que estão querendo promover uma mudança interior. Essa mudança ela é lenta, gradual, mas ela é importante. E o magnetismo, como eu disse, é uma força muito poderosa para ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estão em desequilíbrio promovido também pelas distonias mentais. Vamos continuar falando, vamos falar do tratamento e, com certeza, vamos trazer muitas informações. Esse tema tão complexo, mas tão maravilhoso que é o magnetismo. Aqui fica o meu abraço e até a próxima segunda-feira, quando nós estaremos novamente no Chico, mesmo distante de todos, mas com muito amor, com muito carinho, transmitindo, na medida do possível, as nossas orientações acerca do magnetismo. Uma boa noite.